Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Tati Cidade, oferecimento. Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Olá, amigos! Alô, você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista, desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Tava na tela da Tati Band Litoral, Brasil Urgente volta amanhã, 4 da tarde. Agora tem o nosso Tati Cidade. Olha alguns dos destaques de hoje. Violência, casal é assaltado em bairro considerado tranquilo em São Vicente. Aqui no estúdio nós temos a divulgação dos resultados da primeira pesquisa Badra para a intenção de votos aos prefeitos das cidades da nossa região. Olha, o Tati Cidade começou nesta terça-feira, 9 de janeiro. Vem! Boa noite! A gente abre o Tati Cidade desta terça-feira com imagens de um assalto em um bairro considerado tranquilo em São Vicente. Tela cheia, por favor, essas imagens aí. Veja só, é um casal de moto chegando na casa deles. A mulher que estava na garupa desce para abrir o portão. Repare que o relógio nesta gravação marca mais ou menos meia-noite, meia-noite e 40. É madrugada. De repente, um carro prata surge e 2 bandidos rendem as vítimas. Um deles está com uma espécie de espingarda, uma arma de cano longo. É o que me parece, pelo menos nessas imagens aí. O alvo dos criminosos é a moto do casal. Um dos bandidos, ele revista o motociclista enquanto o outro vai em direção à mulher dele. Além da moto, eles levaram a carteira e os celulares das vítimas. A polícia, através dessas imagens, tenta identificar o bando e aí, é claro, capturá-los. Estas imagens de monitoramento, um caso que aconteceu na Rua Espírito Santo, ali na esquina com a Monteiro Lobato, Jardim Independência, São Vicente, bairro que é considerado tranquilo. O Tati Cidade vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente mostra para vocês os resultados da primeira pesquisa Badra Comunicação, a intenção de votos para prefeitos da nossa região. Rapidinho eu volto. Até já. A Odontopraxis é uma clínica de implantes dentários, reabilitação oral e odontologia estética. Profissionais especializados com mais de 20 anos de experiência. Estrutura completa para total conforto dos pacientes. Raio-X panorâmico digital, anestesia sem dor computadorizada e sistema CAD/CAM. Quem conhece a Odontopraxis, recomenda a Odontopraxis. Rua Guaibê 40, na Aparecida, em Santos. Estacionamento no local. 2023 foi um ano marcante para o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Acompanhe agora um resumo das várias ações realizadas por ele. O parlamentar também apresentou emenda individual para destinar 300 milhões de reais de incentivos fiscais ao setor portuário. Ele também atuou fortemente para a renovação do reporto, benefício fiscal que facilita a aquisição de maquinário e equipamentos para empresas portuárias. O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa também está conhecido como deputado amigo do terceiro setor. Paulo conseguiu destinar mais de 51 milhões de reais para os municípios da Baixada Santista. Em Brasília, o trabalho continua para manter uma relação de parceria e incentivo ao trabalho realizado por entidades sociais. Conexão Brasília, de olho no que o deputado faz lá, para que haja resultados aqui na nossa região. No Limpa Estoque Marabras, você renova seus móveis com muita economia. É a maior venda de móveis da América Latina. Ninguém faz igual a Marabras. Só móveis de qualidade a preço de fábrica. É tudo que você queria. Móveis para quarto, sala, cozinha, tudo a preço de fábrica. Eu disse, tudo a preço de fábrica. Limpa Estoque Marabras. Quer economizar? Venha correndo pra cá. Limpa Estoque Marabras. Preço menor, ninguém faz. Tati Cidade já está de volta e agora, aqui nos estúdios Tati Band Litoral, a presença de Maurício Juvenal da Badra Comunicação para a gente falar da primeira pesquisa de intenção de votos para prefeito
aqui na Baixada Santista. Maurício, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite a quem nos assiste também. Prazer estar aqui nesse início de ano, né? É muito legal e com um assunto muito pertinente. Antes da gente prosseguir, vale ressaltar que a pesquisa realizada, ela ouviu 1.060 pessoas, ela entrevistou 1.060 pessoas, moradores, eleitores dos municípios da Baixada Santista, com 16 anos ou mais. A base da comunicação está registrada no Conselho Regional de Estatística da Terceira Região, São Paulo, sob o número J3238. Feita a colocação, vamos ao resultado então, que é o que o Maurício nos trouxe aqui com exclusividade. Vamos botar a tela aqui então, olha, intenção de voto, prefeito. Vamos começar com Peruíbe, pode rodar mais uma aqui. A nossa tela, então está aqui a ficha técnica, a metodologia, né, Maurício? Importante falar como é que foi essa metodologia. A gente entrevistou 1.060 eleitores em cada uma das cidades. É importante dizer que a metodologia é uma pesquisa não probabilística por cotas. O que isso quer dizer? A gente segue na amostra a mesma proporção de eleitores presentes no universo nos quesitos gênero, né, então sexo, faixa etária, renda e escolaridade. Muito bem, explicado. Vamos lá, então, a primeira intenção de votos aqui para Peruíbe prefeito. Vamos lá. Gilson Bargieri, 7,2%, porcentagem, nominal 76%. Emer, 6,4%. Luiz Maurício, 1,7%. Luiz Maurício é o atual prefeito da cidade. Temer Júnior, 1,4%. Felipe Bernardo, 1,2%. Como é que ficou esse cenário? É importante dizer que na pesquisa espontânea é aquela que você não apresenta, você não estimula o eleitor com nenhum tipo de informação. Ele puxa pela lembrança em quem ele votaria se a eleição fosse hoje. Daí a presença do Luiz Maurício, que está em segundo mandato, não é candidato à reeleição, mas aí o entrevistado responde espontaneamente. O nome que ele lembra. O nome que ele lembra. Então a gente vai ver um número muito grande de indecisos, não só em Peruíbe, mas em todas as cidades, porque é justamente uma questão que não é estimulada. Então ainda não está no rol, na cabeça do eleitor, a eleição é daqui 9 meses, sim. A gente pode dizer que o eleitor ainda não entrou exatamente no clima de eleição. Muito bem. Próxima tela então. Olha lá, intenção de votos ainda na cidade de Peruíbe, agora o número sim. O Gilson, 32,2%, Emer, 19,5% e o Felipe Bernardo, 7,5%. Números que agora a pesquisa mostra. Apontam uma preferência grande pelo ex-prefeito Gilson Bargieri, que já governou a cidade, parte aí com mais de 30%, mais um terço do eleitorado dizendo que votaria nele. Agora a gente tem que chamar a atenção para o fato da atual administração não ter decidido ainda quem é o seu candidato. Exato. Pode ser o Felipe Bernardo, a gente vai ver na tela seguinte o Temer Júnior, que é um vereador que dá sustentação ao governo também, mas enquanto Peruíbe não decidir quem é de fato o candidato que vai receber as bênçãos de Luiz Maurício, as pesquisas vão acabar mostrando aí um ensaio do que pode ser o resultado da eleição. Também temos aqui, ó, ninguém branco nulo, 28,5%, não sei dizer, 12,3%. Próxima tela, então. Aí sim, já mudamos a tela, agora sim, rejeição. Não, é estimulada. Isso. Volta na estimulada, isso, pode voltar. É isso, cenário 2 agora. Estimulado é quando você dá os nomes. Você apresenta num disco, no formato de pizza mesmo, para que todos tenham a mesma probabilidade, você apresenta os nomes. Um pouco do que eu falei, vê que só muda o último nome ali, porque possivelmente Felipe Bernardo, Temer Júnior estejam nesse rol de possíveis candidatos da atual administração. Então, ó, o Gilson Bargieri aqui, 32%, Emer, 19,4%, Temer Júnior, 7%, ninguém branco nulo, 28,6%, não sei dizer, 13%. Agora sim, vamos ao próximo cenário aqui. Rejeição também foi ouvida pelas pessoas a questão da rejeição. Exatamente. O Emer aparece como o mais rejeitado, então você pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum. O Emer, pela terceira ou quarta vez, é candidato em Peruíbe, sempre termina a eleição em segundo lugar, e aí acaba virando um pouco aquele eterno candidato que sempre tenta, mas acaba não chegando. E é hoje o candidato com maior índice de rejeição, os demais ali no mesmo patamar. 21,8%, 13,1% o Gilson Bargieri, aqui ó, 13%, 13,1%, e o Felipe Bernardo com 12,8%. Aí votaria em todos 4,2%, não votaria em nenhum 19,9%, não sei dizer 17,4%. Agora vamos para Itanhaém, vamos lá. Pode passar, mesma coisa, a metodologia é a mesma ainda, pode mudar. Intenção de votos. Marco Aurélio, 7,1%, Tiago Cervantes, 5,3%, Cris Forcel, 2,1%.
2,5%, né? 2,5%. Vamos à próxima tela para o Maurício, então, comentar com a gente. O Marco Aurélio aparece com 28,5%, o Thiago, 16,3% e a Cris com 10,3%. Itanhaém é um cenário interessante, chamou bastante atenção nossa a execução, porque nós havíamos medido lá a questão de 2 meses e havia um empate técnico entre os 4 principais candidatos. Lembrando que até então o ex-prefeito Marco Aurélio não tinha declarado publicamente que seria candidato. O fez isso agora, no mês de dezembro, inclusive estabelecendo uma cisão concreta com o Thiago Cervantes, que foi o candidato, ele fez Thiago Cervantes prefeito, os dois rompidos, lideram a corrida lá, mas vão ter que resolver essa questão interna. A Cris Forcel manteve o patamar da eleição de novembro, vem articulando forças políticas importantes lá, então Itanhaém certamente reservará grandes emoções para a gente até 6 de outubro, quando acontece a eleição. Essa é a primeira pesquisa de 2024 pela Badra. Vamos mais uma tela aqui, olha. E aí a rejeição, né? Como a gente disse, a Cris com 28% de rejeição, o Thiago 21% e o Marco com 10%. Exatamente. Então, esse é o grande desafio da Cris Forcel, que rompe, né? Na verdade, a Cris entra com uma proposta de romper com o estado de coisas, ou seja, com um governo que vem desde lá de trás com o mesmo partido comandando a cidade, mas vai ter que superar uma rejeição histórica que ela apresenta, vai precisar fazer um trabalho de marketing muito concreto para diminuir essa rejeição junto ao eleitorado. Intenção de voto agora, vamos para Mongaguá? Vai lá. Porcentagem, então vamos lá. Paulinho, 9,6%, Márcio Cabeça, 2,1%, Rodrigo Casabranca com 1,8%. Todo aqui o quadro, depois a gente explica onde você pode ter detalhes. Próxima tela. Agora sim, intenção de votos para prefeito em Mongaguá. O Paulinho com 31,6%, Rodrigo Casabranca com 10,3%, Rafael Redó 9,1%. Ali também tá um negócio diferenciado, hein? Mas precisamos chamar atenção. Então, mais um ex-prefeito, né? Exatamente. Despontando aí, o que demonstra a insatisfação do eleitorado local com a atual administração municipal. Em tese, um dos candidatos a prefeito, apoiado pelo prefeito Márcio Cabeça, que não pode ser candidato à reeleição, Rafael Redó, seu atual vice-prefeito, não consegue juntar nem 10, não ultrapassa as 2 casas, aquilo que a gente romper a fronteira de 2 dígitos, né? Então, os últimos 4 candidatos, em tese, têm apoio do Márcio Cabeça, mas não aparecem bem na pesquisa. Rodrigo Casabranca foi o segundo na eleição passada e o ex-prefeito era conhecido como Paulinho da Paulo Mar, hoje Paulo Wielozowski, vai liderando a corrida. Fica o nome Paulinho marcado pela história que ele tem na cidade, Exatamente. Né? Próxima tela, a rejeição. Vamos então aqui. E aí o Rodrigo Casabranca tem 14,4% de rejeição, Baianinho 11,3% e o Rafael com 10,2%. Aí vem a rejeição. E tem mais pessoas. O Paulinho chega ali no final com 6%, 6,1%. Muito cedo, eleição é como nuvem, né? Qualquer movimento já muda o cenário. Mas lembrando que o Paulinho não só lidera com 1/3 do eleitorado, mas é o que tem a menor rejeição. Em tese, só perde a eleição para ele mesmo ou se jogar mal na organização do tabuleiro político, né? Vamos falar de Praia Grande. O Alberto Mourão, 5,5%, Danilo Morgado, 3,9% e a Raquel Kine, atual prefeita, 3,4%. Muda a tela, por favor. Agora a intenção de votos. A Raquel Kine atual, com 26,6%. O Danilo com 17,3% e o Maurício, o professor Maurício, com 1,3%. O Mourão não apareceu aqui ainda. Cenário 1. No cenário 1. A gente não estimulou, né? A gente tem 2 cenários aí, um com a atual prefeita Raquel Kine, outro com o prefeito Mourão. Nesse cenário, Raquel seria reeleita, mas fica configurado que Danilo Morgado, que foi uma novidade na eleição de 2020, consolidou em Praia Grande um patrimônio eleitoral. Para quem achava que era sonho de uma noite de verão, fica claro que há um percentual significativo da população de Praia Grande que aposta numa possível eleição de Danilo Morgado. Concluindo, a única discussão que ainda está na mesa é se Mourão vai permitir que Raquel saia candidata à reeleição ou se ele abandona o mandato de deputado federal e é de novo candidato a prefeito de Praia Grande. Agora tem que aguardar os próximos passos dessa conversa, né? Próxima tela. Vamos aqui então num segundo cenário, aí já aparece Alberto Mourão com 31,5%, o Danilo com 17,3% e aí o professor Maurício 1,4%. Aqui vocês deram os nomes. Exatamente, o disco estimulado. E acho que o desafio que está colocado em Praia Grande, sobretudo para Danilo Morgado, é tentar arrastar a eleição para o segundo turno.
E aí no segundo turno, como fez na disputa com Raquel, que foi apertada em 2020, tentar ganhar a eleição. No cenário em que Mourão é candidato, Mourão tem hoje já 1/3 do eleitorado apostando no seu nome. Muito bem. Próxima telinha. Vamos lá. Esse, rejeição. João, se me permite, é um... Ah, não, esse é o da rejeição, Isso. verdade. Desculpa. Agora, quer concluir? Quer Não, voltar? a gente tinha um cenário 3, onde a gente coloca sim. Mourão e Raquel disputando, é improvável, mas a gente pode, como está acontecendo em Itanhaém, onde Marco trai Tiago, Tiago trai Marco, cada um faz Verdade. a leitura que quiser, a gente pode ser que tenha um cenário onde Mourão e Raquel estejam na urna. Aí na rejeição, 11% para o Danilo, Raquel tem 7,2% e o Alberto Mourão 5,3%. Todos quase que no mesmo patamar de rejeição. A gente costuma dizer, a gente que mexe muito com pesquisa, a rejeição que passa a preocupar é aquela rejeição que ultrapassa os 20%. A rejeição na casa dos 10%, ou seja, é 1 em cada 10 eleitores rejeitando, é uma rejeição administrável, sempre vai ter. Vamos para São Vicente, metodologia qual que a gente já explicou no começo. Caio Amado, 23,4%, Solange Freitas, 0,3% e o Pedro Gouveia, 0,2%. Vamos para a próxima tela, que aí o Maurício vai comentar com a gente. O Caio, atual prefeito, 57,1%. O Pedro Gouveia, 4,2%. O Billy, 1,4%. É o cenário 1. Impressionante, aí, tanto na espontânea como na estimulada nesse cenário 1, a reviravolta que o prefeito Caio Amado, ainda muito jovem, eu mesmo apostava um pouco na inexperiência política dele, Caio Amado caminha para repetir o feito de 2 outros grandes prefeitos que São Vicente teve. Sim. Márcio França, que conseguiu ser reeleito em primeiro turno, quando disputou a reeleição. Depois Tércio Garcia consegue ser reeleito também sem disputa. E Caio Amado agora caminha, né, mesmo não sendo do grupo político, Caio Amado caminha para ser reeleito ainda em primeiro turno. A soma dos demais candidatos não chega nem perto dos 57% que ele detém hoje. É óbvio, fez uma costura política meio que eliminando os possíveis candidatos, fez uma costura política com Solange, fez uma costura política com a família França, e aí meio que eliminando qualquer possibilidade de ter algum adversário de peso em São Vicente. Muito bem. Próxima tela, rejeição. O Billy teria 26,3%, o Caio Amado vem com 13% e o Pedro com 10,7% de rejeição. É aquele cenário também, né? Brincadeira um pouco maldosa, mas o Billy marcou história, né? Só que do lado negativo, lamentavelmente, por isso, não conseguiu, mantém hoje uma rejeição, cada quatro eleitores rejeitando a possibilidade de votar nele, e os demais, o Caio Amado, por estar na cadeira, o eleitor é exigente, sempre vai ter uma margem alta também de rejeição. Vamos para Cubatão agora? Pode vir, aqui a metodologia que a gente explicou no começo. E aí a gente tem o César, o Rodrigo e o Ademário. César com 10,2%, o Rodrigo Alemão com 2,9% e o Ademário com 1,9%. Próxima tela para a gente comentar. O César Nascimento, 27,3%. O Ninho Vieira, 10,4%. O Dr. Paiva, 7,9%. Cenário 1. Lembra muito o cenário que a gente está vendo em Mongaguá, um pouco às avessas, porque o Paulinho lá é oposição. Mas Cubatão, está claro o cenário eleitoral, no sentido de que se a oposição não se juntar, se a oposição ao governo Ademário não se juntar, César é o candidato da administração, César vai levar a eleição com absoluta tranquilidade. Primeiro porque a máquina conta muito, a máquina tem um peso de pelo menos 30% numa eleição municipal, e essa divisão entre os demais acaba facilitando o trabalho. Agora, não é muito fácil acreditar que Toninho Vieira e Rodrigo Alemão, por exemplo, estarão juntos na mesma chapa. Então, também esse cenário de composição, a vaidade impede, mas o próprio histórico de atuação, as próprias bases eleitorais, num caso como esse de Toninho Vieira e Rodrigo Alemão, são conflitantes, né? Muito bem. Próxima tela. Cenário 2, a gente aparece aqui, olha, o César com 28%, Toninho com 10,7% e o Paiva 7,8%. Ainda não vi aqui... Bom, a diferença para essa tela, João, foi que a gente trocou a candidata Márcia Rosa, do PT, ex-prefeita, pela Paula Ravanelli, procuradora municipal, mas que aí acaba tendo um desempenho ainda muito aquém do esperado, muito atrás da própria Márcia Rosa. O PT está lá discutindo se lança a Paula ou se lança a Márcia Rosa. Só por isso daí. Próxima tela. Agora no terceiro cenário,
o César com 30,7%, Toninho 13,4%, e aí o Rodrigo Alemão aparece com 9%. O que a gente fez foi enxugar os cenários para entender se, tirando esses candidatos de menor potencial, para onde migraria o voto. Acaba consolidando a posição do César como o preferido do eleitor hoje. Ou seja, nas três aqui e uma porcentagem alta, né? Porcentagem alta. Próxima tela. Agora vamos para a rejeição. A Márcia Rosa, 33,4% de rejeição, o César 10,8% e o Toninho com 5,7%. O César na margem, né? O César na margem, todos os demais, chama atenção, rejeição da Márcia. E aí o eleitor, muita gente diz que o eleitor tem memória curta, né? Márcia teve um segundo mandato muito complicado em Cubatão, acabou deixando a prefeitura envolta até em denúncias, lembra? Foi afastada, Wagner Moura assumiu, depois volta ao cargo. Que fique aí um ensinamento para os políticos em geral. O eleitor cada vez mais tem mais memória em relação à eleição. Agora, em Guarujá, vamos lá, metodologia explicada no começo. Aqui a gente tem o Farid Madi com 4,9%, Rafael Vitiello com 0,6%, Adriana Machado 0,3%. Vai! E aí assim, a intenção agora é estimular da 1. O Farid com 31,5%, o Rafael Vitiello 7,9% e o Peitola com 6%. Vou aproveitar para repetir o gancho que eu usei. Veja que essa é a quarta cidade, em 9 que nós vamos apresentar aqui, onde ex-prefeitos estão disparado cotados na frente para voltar. A memória do eleitor é boa, porque caso não tivessem feito um bom governo, dificilmente estariam liderando o processo. Ou tem como cabo eleitoral, o desempenho do atual prefeito é tão ruim que acaba se tornando o melhor cabo eleitoral para a volta dos ex-prefeitos. Com certeza. Próxima tela. Rejeição agora em Guarujá. Peitola com 10,7%, o Farid com 8%. E aí o Sidney Aranha com 4,1% de rejeição. Todos com uma rejeição muito baixa. Peitola deve acabar fazendo o papel de candidato do atual prefeito Walter Suman, tendo talvez a Adriana Machado, que é atual vice de novo, como vice na chapa, mas o Farid com uma predominância imensa e com uma rejeição relativamente baixa. Vamos para outra cidade agora, Maurício. Bertioga, vamos lá. Metodologia explicada no começo do nosso jornal. Caio Mateus, 3,9%, Matheus Rodrigues, 2,7%, a Lucília Goulart com 2,5%. Pode pôr a tela. E aí vem aqui, Matheus Rodrigues, 21,8%, a Lucília Goulart com 17,2% e o Tizianelli com 10,1%. Olha, eu diria que Bertioga se tornou um case interessante, porque todo mundo diria o seguinte, o Caio Mateus lá vai eleger até o poste. Quem ele lançar como candidato, tal o nível de aprovação que o governo dele atingiu. Caio Mateus vem liderando o ranking de melhor prefeito há 5, 6 anos, como o melhor prefeito das 9 cidades da Baixada Santista. Trouxe uma opositora, a Lucília Goulart disputou a eleição de 2020 contra Caio Mateus, na oposição. Hoje corre o risco aí, ou deve ser a candidata do prefeito Caio Mateus, entrou no hall de disputa, mas nós vamos ver uma disputa de prestígio, me parece que nós vamos ver uma disputa de prestígio em Bertioga. Matheus Rodrigues é um vereador super bem avaliado e deve ter o apoio do ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre, na sua campanha. Lucília deve ser a candidata apoiada pela atual gestão do prefeito Caio Mateus. E os dois hoje, literalmente, empate técnico. A gente pode olhar lá o número do Matheus um pouco superior ao da Lucília, mas lembrando que a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, eles estão absolutamente em empate técnico. Muito bem, próxima. A rejeição, então, a Lucília 9,2%, o Gustavo Melo com 7,2% e o Marcelo Vilares 6,4% de rejeição. Também uma rejeição, todos eles com rejeição abaixo de 10%. E aí, Santos chega aqui na nossa tela, próxima, mesma metodologia, e aí vamos lá. Rogério Santos, 5,8%, Rosana Vale, 3,6%, Paulo Alexandre Barbosa, 1,8% na espontânea. Próxima tela, e a intenção de votos agora numa estimulada cenário 1, Rogério Santos, atual prefeito, 24,8%, a Rosana Vale, 21,6%, Thelma de Souza, 14,2%. Olha, acho que a grande notícia dessa rodada, né? Todas as últimas pesquisas, inclusive da Badra, como do Instituto Paraná, colocavam a liderança da deputada Rosana Vale com algo em torno de 10, 11 pontos à frente do atual prefeito Rogério Santos. Rogério encurtou essa distância, nós vamos dizer assim, mas ultrapassou Rosana, a situação é de empate técnico
E algo que chamou tanto a atenção do Instituto Badra, que a gente repetiu a pesquisa. Óbvio que essa pesquisa foi registrada, nós realizamos o campo no dia 2. No dia 6, nós repetimos a pesquisa. Eu não posso dizer os números da pesquisa do dia 6, por conta de que nós não fizemos o registro, mas nós fizemos como forma de pré-teste, para testar se os números que nós encontramos era esse mesmo. E, de novo, na pesquisa que a gente repetiu, hoje há um literal empate técnico entre o atual prefeito Rogério Santos, de Santos, e a deputada federal Rosana Vale. É uma eleição que promete bastante. Muita emoção mesmo nesse cenário. Vamos lá agora, a estimulada cenário 2, aí entra o atual deputado federal, Paulo Alexandre Barbosa, 23%, Rosana Vale, também deputada, 15%, e a Thelma com 14%. E aí confirma a tendência também do que os outros institutos vêm dando, numa disputa entre o ex-prefeito Paulo e a deputada Rosana, Paulo Alexandre levaria a eleição, não com facilidade, não no primeiro turno, mas levaria com um pouco mais de tranquilidade do que Rogério Santos. Muito bem. Badra Comunicação, então, realizando a primeira pesquisa de intenção de votos aqui para prefeitos da nossa região. Maurício, tem uma perspectiva para a próxima pesquisa já? Quero esse adianto. Eu queria agradecer à Band, a confiança, né? A gente tem um processo, primeiro que a Badra é da região, sim, o único instituto acostumado a registrar pesquisa eleitoral, ou seja, portanto, abrindo os nossos sistemas para que o Tribunal Superior Eleitoral acompanhe. Mais do que isso, a Band recebe uma senha que acompanha em tempo real a execução em campo. Esse compromisso, essa parceria firmada entre a gente, que visa, sobretudo, orientar o eleitor com informação de qualidade, tem data marcada para acontecer de novo. Final de março, a gente repete mais uma rodada regional. E aí, com certeza, todos os dados apresentados aqui na Tati Band Litoral, com a maestria do Maurício Juvenal, da Badra Comunicação. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho desenvolvido, porque a gente está mostrando para o eleitor o que vem por aí, porque este ano é um ano de decisão também. Eu quero agradecer, com exclusividade na Band, mas aí a partir de amanhã no site da Badra, todos os cadernos, a pesquisa é mais ampla, estarão disponíveis para quem quiser baixar lá livremente, sem custo, à vontade, as informações estarão lá disponíveis. badracomunicação.com.br, acessa lá então, assim como disse o Maurício Juvenal. Fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícias aqui no Tarde Cidade. Ofertas de verão do Castilho. Vem que tem. Kit Turina J. Rorato, R$ 249,90. Filtro com torneira Lorenzetti, R$ 99,90. Massa corrida 25 kg Souvenir, R$ 88,90. É do Castilho. Piso 58 por 58 Viva, R$ 21,90 metro quadrado. Porcelanato Marmo Douro Delta, R$ 46,90 metro quadrado. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho. Casa com tudo. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela ela tocou. Eu não vou sem tuas mãos. Vem deslizando bem, que eu tô gostando bem. Não tem jeito, eu sou assim. Amo minha rapaziada, junto o gelo e o pagodinho. A Estação Verão Praia Melhor Idade está de volta para agitar o litoral paulista. Localizada no bairro Canto do Forte, a arena contará com muita animação. Teremos esporte, música e muito mais. Aproveite esse verão de outro planeta. Apoio Transmontano. Mais saúde para você, sua família e sua empresa. Móveis de qualidade a preço de fábrica. Corra para o Limpa Estoque Marabras. Tem muita gente aproveitando. Não deixe de aproveitar você também. O sofá espaçoso, confortável, retrátil e reclinável que você sonha está por apenas R$ 169,90 mensais no Limpa Estoque Marabras. Um sofá moderno com estrutura de madeira maciça por apenas R$ 169,90 mensais. Só tem oferta imperdível. Limpa Estoque Marabras. Preço menor, ninguém faz. Ponto final na edição desta terça-feira do nosso Tati Cidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Vem aí a grife da notícia, o Jornal da Band. O Tati Cidade volta amanhã depois do Brasil, gente. Tchau, pessoal. Juízo.
Tati Cidade, oferecimento. Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes.